Olá, Ana, meu nome também aconteceu comigo há um tempo. Quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos, meus pais se separaram e minha mãe e eu fomos morar em um apartamento no centro da cidade. Ela não tinha muito tempo para cuidar de mim, já que era professora e trabalhava o dia todo, de 7 da manhã às 8 da noite. Então, depois que eu voltava da escolinha, ficava a tarde toda na casa de uma vizinha, Dona Maria, que acabou se tornando como uma segunda mãe, minha vozinha. Eu era muito apegada a ela e ela a mim. Mesmo nos finais de semana, sempre ia para casa dela. Foi assim por 3 anos. Então, quando estava quase fazendo 6 anos, minha mãe e eu nos mudamos de novo, parte mais isolada da cidade. Continuei visitando a Dona Maria, mas acabamos ficando um tempo sem ir para lá. Mesmo assim, em todos os meus aniversários ela me ligava. Nunca esquecia. Era 2012, se não me engano. Ela não me ligou no dia do meu aniversário, que é 24 de agosto. Mas agosto de novo, gente. É o terceiro relato que o negócio acontece em agosto. Mas passou e eu nem lembrei. Quando chegou 24 de setembro, recebi um telefonema e quem atendeu foi a minha mãe. Era a Dona Maria ligando para me dar parabéns. Minha mãe disse: "Muito obrigada, Dona Maria, mas o aniversário dela foi mês passado. Mesmo assim, obrigada pelo carinho." E ela pegou e disse: "Ah, ok, tá bom." Minha mãe disse que foi uma conversa bem estranha e terminou mais ou menos sem um ponto final. Hoje em dia ela nem lembra mais da resposta que ela recebeu. Isso passou. Nós decidimos fazer uma visitinha para ela quando fomos no centro. Isso era dezembro, quase Natal. Chegando lá, quem atendeu foi a Miriam, que ela cuidava da Dona Maria, que era bem doente, com vários problemas no joelho e tal. Miriam nos disse que Dona Maria havia falecido em julho, por complicações na sua doença. Nós ficamos chocadas, mas passou e fomos para casa. Na hora nem nos demos conta. Só quando eu fui dormir que minha mãe lembrou. A Miriam disse que a Dona Maria morreu em julho, certo? Mas então como ela ligou pra gente em setembro? Depois disso, fiquei vários dias encabulada, pensando em como isso seria possível. Sempre acreditei em um mundo espiritual, principalmente por ter uma parte espiritista e uma outra espírita na minha família. Mas isso me chocou bastante. Minha mãe jura, era a voz dela no telefone e ela ligou depois que tinha morrido. Até hoje isso é bem estranho para mim, mas ao mesmo tempo acho uma coisa bonita. Mesmo tendo morrido, ela se importou comigo e quis ligar para me dar os parabéns. Não sei se é possível, nem sei uma explicação, mas aconteceu. Enfim, muito obrigada por ler meu relato. Ele não é exatamente assustador, nem muito longo. Para mim, é mais uma memória bonita, mas queria compartilhar ele com vocês. Está aqui. Mais uma que ligou depois de falecida. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E é este daqui. Minha casa era assombrada. Que bom que era, né? Vamos lá. Olá, Aninha, tudo bem com você e os assombrados? Eu espero que sim. Esse vai ser o meu quarto relato, o quarto relato que mando para você. Então, se tiver nomes, pode ler à vontade, porque já vai estar tudo trocado. Pode ler sem medo. Muito obrigada. Observação, estou super viciada no seu canal. Eu tô amando tudo. Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu sou espírita afastada, mas tenho os meus dons. Tem sonhos que acontecem, já vi pessoas que faleceram, sinto a energia do lugar se tiver algo ruim e assim vai. No final do ano de 2011, estava me separando do pai do meu filho, que vou chamar aqui de maledito, porque ele foi maledito comigo e com o próprio filho. Eu já estava cansada de sofrer e essas coisas.
Peguei as minhas coisas e o meu filho, que vou chamar aqui de Arthur, e fui morar numa casa pequena, mas só minha e do meu filho, e estava ótimo. O Arthur estava com 5 anos de idade, né, na época. Aí que tudo começou. Eu fui para casa nova, toda animada, achando que eu ia ficar bem, né? E o que a gente espera depois que fica no... É o que a gente espera depois de ficar num péssimo relacionamento, né? O pior que não. Assim que a gente mudou, né? Assim que nos mudamos, eu comecei a sentir uma presença estranha naquele lugar. A minha cachorra latia para todos os lados do nada. Isso virada para dentro de casa. Eu chegava a ir olhar para ver se não tinha ninguém dentro de casa. Eu olhava em todos os lugares, até mesmo debaixo da cama, sempre me sentindo observada. Mas o engraçado é que ela não entrava no meu quarto, eu acho que é isso. Ela ficava na porta, ou da porta para fora, só me olhando lá dentro. Quando eu estava em casa, eu queria ir para uma rua. Para uma rua não. Quando eu estava em casa, eu queria ir para a rua. E quando eu estava na rua, eu só queria voltar. Nada me fazia ficar na rua. Eu tinha que voltar para casa logo. Um dia, o maledito foi buscar o nosso filho, Arthur, e ele ficou todo feliz, né? O Arthur ficou todo feliz pedindo para ele entrar para conhecer a casa nova dele. Sabe como criança é, né? Tadinho, inocente. E eu deixei ele entrar e ele não demorou muito e foi embora. Só que o maledito não ligava para essas coisas, sabe? Ele não acreditava... Ele não ligava para essas coisas, tipo, acreditava e não acreditava ao mesmo tempo. E depois dessa vez que ele foi na minha casa, na parte da tarde ele me ligou, falando que tinha se sentido mal por ter entrado na minha casa. E falou que era para eu sair de lá. Minha mãe, que hoje já é falecida, era mãe de santo à época. Fui até ela e contei as coisas que estavam acontecendo na minha casa. Nada resolveu. Fiz trabalho na casa, fiz oração, fiz de tudo que eu podia fazer para tirar aquela presença de dentro da minha casa. Minha mãe e meu pai de santo tentaram, eu acho, e nada melhorava. Acabei que perdi o emprego, fiquei com aluguel atrasado, eu não tinha nenhum centavo e aquilo na casa só sugando as minhas energias. Até que um dia eu estava com uma prima em casa. A gente estava sentada na varanda, que era nos fundos, e na lateral tinha um corredor enorme, que era o portão da casa. E eu vi um homem passando ali. E quando ele chegou em frente à pilastra que tinha ali, ele simplesmente desapareceu. Fui até esse corredor e olhei, para ver se eu não via mais esse tal homem, mas não tinha ninguém lá. Virei para minha prima e falei, caramba, eu não tô ficando maluca. E aí me virei para ela e falei que eu tinha visto um homem no corredor. A gente esqueceu isso, voltamos a conversar. E logo depois ela olhou para mim e falou, você não tá ficando maluca, porque eu também vi. Ela falou como ele era e eu não falei como ele era para ela. Chegou a noite, o namorado dela chegou na minha casa. Ficou tarde e eu falei para eles dormirem lá. Quando foi 6 da manhã, escutei um barulho na minha porta da cozinha e me levantei para ver. Era minha prima. A primeira coisa que ela me falou foi, caramba, fulana, a sua casa é assombrada, eu nunca mais fico aqui à noite. Durante o dia não aconteceu nada, durante o dia não acontecia nada, mas quando a noite chegava, as coisas começavam. Até que chegou o dia do meu filho Arthur. Ele escutou Até que chegou o dia em que o meu filho Arthur escutou um barulho do lado de fora da casa, na direção da minha janela do quarto. Um barulho como se fosse uma bengala batendo no chão. Meu filho olhou para mim e falou, mãe, que barulho é esse? Eu olhei para ele, para não deixar ele com medo, né? E falei, filho, deve ser o barulho da chuva, é só isso, vai dormir, tá? Não tem nada demais. A gente fala assim, né, para as crianças. Não tem nada demais, vai dormir, eu tô aqui. Ana, cada dia a minha situação financeira ia piorando, cada vez pior. Eu tive que sair da casa, pois não tinha dinheiro para pagar o aluguel,
muito menos para comprar comida. Por causa dessa casa, eu perdi tudo. Eu tive que voltar para a casa da minha mãe, com o meu filho, pois não tinha onde morar com ele. Depois que eu saí de casa, fiz uns trabalhos para melhorar o meu lado espiritual e aí tudo foi melhorando. Obrigada por ler o meu relato, desculpa se ficou muito longo, tentei resumir ao máximo para não ficar muito grande, né? Um beijo para você, para os filhos, pets e assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. É triste, né? Tenso quando a gente precisa sair de casa, depende de um lugar para morar, e aí você chega num lugar, justamente num lugar que é assombrado. Um lugar onde tem coisa ali que vai sugar sua energia, que vai te fazer ir para trás, e, né? Vai saber que energia, que coisa que estava ali, quem era aquele homem, E aí acaba retrocedendo, né? Bem na hora que a gente precisa deslanchar, a gente volta. Mas acontece, e agora as coisas começam a melhorar de novo. Quem deu nó no terço? Bom dia, Ana. Beijos a você, boa noite e toda a sua família. Tenho visto no canal muitos relatos daqui do Rio Grande do Sul. Voltou o Sul aqui, ó. Eu também sou gaúcha de Pelotas e meu nome é Fulana. Pode falar sem problemas. O fato que vou relatar aconteceu há mais de 20 anos. Na época, eu tinha o costume de rezar o terço todos os dias antes de dormir. Eu, na época, morava com a minha mãe. Cada uma dormia no seu quarto. A gente morava num apartamento. E eu tinha o costume de dormir com a porta do quarto trancada. Pois bem, naquela noite eu rezei o terço como de costume, deixei em cima do bidê, ou criado mudo, aquele móvel pequeno que tem ao lado da cama. Apaguei a luz e fui dormir. Já estava quase dormindo, cochilando, quando ouvi um som de contas batendo umas contra as outras do lado da cama. Imediatamente despertei, mas fiquei com tanto medo que eu não me atrevi a me mexer, nem acender a luz, porque eu tinha medo de ver o que estava ali comigo no quarto. Misericórdia, credo. Minha mãe não podia ser, porque, como eu disse, eu dormia com a porta trancada. E depois ela não teria motivos para agir dessa forma. Eu sentia claramente uma presença no quarto e que estava mexendo no terço. E depois tudo silenciou. Só me atrevi a abrir os olhos quando amanheceu. Qual não foi minha surpresa quando vi que o meu terço estava com um nó, mas um nó muito bem feito. Quase um laço de fita, feito com todo o capricho. Quem poderia ter feito esse nó? Até hoje não tive explicação para isso. Beijos, espero que leia meu relato. Bom fim de semana. Um beijo para você, obrigada. Ué, sei lá, o Saci? Mas por quê? No terço. É alguma coisa que não queria que você rezasse? Eu, hein? Credo. Se alguém tiver alguma explicação, ou que já aconteceu isso, nos conte, tá? Deixa eu dar os... Este daqui. Foi uma tentativa de possessão? Vamos ver. Olá, Aninha e assombrados, venho trazer a vocês o meu relato e o coloco em forma de conto, com o objetivo de que seja o mais imersivo possível. Já aviso que é um tanto quanto extenso. Troquei todos os nomes, inclusive inventei até o nome da cidade para que possa ler à vontade, Aninha. Não precisa omitir nada nem chamar ninguém de fulano, ok? Ok. Quando a pessoa avisa tudo isso pra gente antes, aí beleza. O duro é quando você não sabe, a pessoa fala, às vezes até trocou os nomes, mas não avisa. E aí você fala, e aí, vai ou não vai? Bom, dito isso, peguem a pipoca e sentem que lá vem história. Senta que lá vem história. Eram 3 amigos, Duda, Bruno e Lívia. Duda era uma garota muito talentosa, então lembrando que o que ela fez aqui é mais ou menos o que o Fulanesto faz, tá? Ela pegou um relato, uma história real que aconteceu e deu uma ajeitada e está contando em forma de conto, mas isso é um relato, tá? Bom, Duda era uma garota muito talentosa
Tocava violão, bateria e sabia até um pouquinho de teclado, além de cantar lindamente também. Ela sempre foi meio diferente das outras pessoas, sensível para as artes, herdou o talento da irmã mais velha para desenho e pintura. Era uma ótima aluna e muito boa filha. Mas, acima de tudo, Duda era uma católica fervorosa, sendo a mais nova de 5 irmãos. Deixa eu só ver, eu tenho medo da música estar muito alta. Acho que não, né? Acho que tá bom. Espero que o som esteja bom, pessoal. Já deixei o microfone bem próximo. Tá aqui eu não tenho mais o que fazer se o som estiver baixo, sabe? Tá no máximo aqui. Aqui ele também tá o gain aqui também tá alto. Então, tô tentando falar bem próximo aqui, ó, do microfone, tá? Então, vamos lá. Continuando... Aqui. Sendo a mais nova de 5 irmãos, era muito cobrada por toda a família de que tivesse um comportamento exemplar. É a mais nova. Mas geralmente a gente cobra o comportamento exemplar do mais velho. Mas enfim, sendo a mais nova de 5 irmãos, era muito cobrada por toda a família de que tivesse um comportamento exemplar. Porém escondida. Porém escondia um segredo que a fazia sofrer demais e se punir muito por isso. Duda era lésbica. Ela sabia que sua família não a aceitaria e por isso, mesmo já tendo 19 anos, nunca havia namorado ninguém, seja homem ou mulher. Ela devotava sua vida aos estudos e aos trabalhos voluntários na igreja. Estudava muito a Bíblia, era catequista de primeira Eucaristia, crisma e coordenadora de um grupo de jovens com mais de 60 integrantes. Ela tinha uma facilidade tremenda para emocionar e engajar crianças e jovens aos trabalhos na igreja, e todos eles a amavam. Diferente dos adultos que preferiam falar dela pelas costas. Ai, adultos. Pois desconfiavam de sua homoafetividade, considerando que a menina, apesar de ter um caráter ilibado, não era lá muito feminina. Duda aceitava todas as injúrias calada, pois, além de estar acostumada a sofrer bullying, achava que merecia tudo aquilo como punição devido à sua orientação sexual. Bruno era um rapaz comum, de 15 anos de idade, desde muito jovem atuava na igreja, era e ainda é um apaixonado pelo serviço ao reino de Deus, como ele costumava dizer. Era inteligente, educado e muito gentil. Lívia era uma garota bonita e inteligente. Também criada em uma família católica, sentia prazer em atuar de vez em quando nas ações da igreja. Estava no auge dos seus 15 anos. Inclusive, havia acabado de ter uma festa de debutante com toda a pompa a que tinha direito. Como já devem ter imaginado, os 3 amigos se conheceram na igreja, quando Duda foi convidada a fazer parte de um ministério de música jovem. Esse ministério iniciou-se com 15 jovens, sendo que somente Duda sabia tocar os instrumentos ali. Aos poucos, os jovens foram desanimando e saindo do grupo e ficaram apenas o trio inseparável ali. Duda ensinou Bruno a tocar violão e para Lívia ela mostrou as notas de teclado que conhecia. E a banda católica carismática que marcaria uma geração naquela pequena cidade de Padre Amâncio, no interior de Minas Gerais. Tudo fictício, inclusive a cidade, ok? Os 3 amigos eram criativos e não tinham medo de inovar. Mudavam ritmos de antigos hinos católicos, deixando-os mais animados, usando melodias de músicas pop da época, traziam músicas evangélicas sensíveis para mexer com a emoção da assembleia ali em momentos de adoração aos Santíssimos. Chegaram até mesmo a compor suas próprias músicas e logo começaram a ser convidados a tocar em grandes eventos católicos da cidade e de toda a região. É claro que com tudo isso, as más línguas aumentaram o falatório sobre o podre. Oh, meu Deus, tá difícil hoje. Ela tá escrevendo certinho, tá? Eu é que tô lendo errado.
As más línguas aumentaram, né, o falatório sobre a pobre Duda, o que só fazia piorar a depressão da pobre moça, que em momentos solitários, em seu quarto, planejava acabar com tudo, por não aguentar mais tanto sofrimento. Mas sempre que estava pronta a acabar com tudo, algo a impedia. Duda somente era feliz quando estava com seu violão ou com a bateria ou cantando louvores na igreja, e nesses momentos ela sentia todo o amor do ser maior. Em uma tarde, Lívia e seus amigos estavam reunidos em frente à sua casa, conversando animadamente com sua mãe e uma vizinha. Todos falavam felizes sobre a encenação Via Crucis da Semana Santa, a qual havia sido um sucesso. Relembravam o papel de Bruno como Cristo, e o menino relatava o receio que teve de ser derrubado quando levantaram a cruz em que estava sendo crucificado, entre aspas. Nesse momento, Lívia se levanta dizendo que ia beber água. Sente-se um pouco tonta e tenta sentar novamente na calçada. Porém, perde o equilíbrio e cai em cima da mão direita, torcendo seu polegar em um ângulo indevido. Começaram a rir dela, mas seu grito de dor calou a todos no mesmo momento. Seu pai foi chamado e ela foi levada ao hospital, precisando ser medicada e ter a mão enfaixada com o polegar imobilizado. O mais estranho é que a altura de sua queda não era suficiente para tamanho estrago em sua mão, que estava inchada e roxa. Lívia mal conseguia mexer o braço de tanta dor que sentia e precisava ficar o tempo todo tomando remédios para reduzir o incômodo. Ela dizia que a mão estava tão dolorida e até o vento que batia a incomodava. No dia seguinte, os 3 amigos resolveram que iriam ensaiar para a missa do domingo, porque agora que Lívia estava com a mão machucada, precisavam trocar algumas músicas para não exigir muito dela, que tocaria apenas com a mão esquerda. Na hora marcada, Bruno e Duda chegaram na casa de Lívia para ajudá-la a transportar o seu teclado até a igreja. Como moravam perto, iriam a pé mesmo. Porém, a pele cor de jambo de Lívia, que tanto destacava a beleza da moça, hoje parecia pálida e lhe dava um ar adoentado. — Está tudo bem com você, amiga? Tá com cara de zumbi? Brincou Duda com a amiga. Eita! Não vem querer comer meu cérebro, não, falou Bruno, entrando na brincadeira. Vão tirar sarro com a cara do outro, que hoje eu não tô com paciência pra brincadeirinha, não, esbravejou a Lívia com cara de poucos amigos. Bom, os dois se entreolharam e Bruno deu de ombros enquanto se dirigia ao quarto de Lívia para buscar o teclado. Sozinha, com a amiga esperando na cozinha, Duda perguntou: Li, você tá em condições de ensaiar hoje? Olha, se quiser ficar em casa, tudo bem. A gente... E aí, ela foi interrompida. Ai, Eduarda, pelo amor de Deus, vê se me erra, que saco. Vamos logo pra essa porcaria de ensaio. Duda regalou os olhos e acompanhou a amiga até a varanda. Bruno chegou atrás das meninas e todos começaram o caminho para a igreja. O percurso durou apenas uns 7 minutos e Bruno ia todo animado, dizendo a Duda quais as suas sugestões de músicas para aquela celebração. Duda, porém, somente conseguia olhar para Lívia com um ar preocupado. Sua amiga, sempre tão doce, tão gentil, hoje tinha um ar pesado, carrancudo. Caminhava de cabeça baixa, olhando para os pés, segurando a mão machucada próximo ao peito, e de vez em quando exprimia uma careta de dor e se mantinha calada. Ao chegarem à escadaria da igreja, Bruno subiu com o teclado na mão, pulando de 2 em 2 degraus. Duda subiu a escada sorrindo, vendo a animação do amigo, e quando chegou até a porta, olhou para trás e se deparou com Lívia sentada no meio, de costas para a igreja. Ela estava debruçada sobre o braço e balançava o corpo para frente e para trás. E a Duda chamou. Li, vem, vamos entrar. Lívia, anda logo. Eu não vou entrar aí, disse Lívia tão baixo que pareceu que falava para si mesma. O quê? Eu não te ouvi. Eu não vou entrar aí, falou agora mais alto e em tom irritado.
Depois, parecendo perceber que foi grosseira, disse mais levemente: "Pode ir entrando e preparando tudo que eu já vou." "Que saco!" disse Duda para si mesma, já perdendo a paciência com a amiga. Bom, Duda entrou na igreja e ajudou Bruno a conectar os instrumentos e realizar os testes necessários, e então se deu conta que Lívia ainda não havia entrado na igreja. Voltou até a porta e viu que a amiga continuava da mesma forma que ela havia deixado. "Lívia, pelo amor de Deus, entra logo! Quanto mais demorarmos para começar, mais vai demorar para acabar." "Eu não vou entrar aí," disse Lívia. "Por que não?" perguntou Duda. "Porque eu não quero e ninguém vai me obrigar. Me deixa em paz," gritou Lívia a plenos pulmões. "Me deixa em paz!" Nesse momento, o corpo de Duda se arrepiou inteiro e ela sentiu um pavor imenso. Ela nunca havia visto a amiga daquele jeito. As duas eram como irmãs, jamais Lívia a trataria daquela forma. Duda sentia em todas as células do seu corpo que tinha algo muito errado e que não era nada físico. Ninguém vai te obrigar, não? Veremos, disse Duda para a amiga. E para si mesma ela orou baixinho: "Que o sangue de Jesus me proteja." Duda desceu as escadas, agarrou Lívia por trás, enfiando seus braços por baixo dos braços da amiga e cruzando as mãos. Depois, com muita dificuldade, começou a puxar a garota escadaria acima. Enquanto isso, Lívia se debatia e gritava, dizendo que não queria entrar ali. Quando as meninas atravessaram a porta da igreja, Bruno olhou assustado para aquela cena e perguntou: "Credo, gente, o que está acontecendo?" "Bruno, pega a Bíblia, abra no Salmo 91 e vem comigo para o sacrário", ordenou Duda enquanto arrastava Lívia pelo corredor central da igreja rumo ao altar. O sacrário é considerado pelos católicos o lugar mais santo da igreja. É lá que ficam guardadas as hóstias consagradas pelo padre, ou seja, o corpo de Cristo. É um local de paz e oração. Ao arrastar Lívia lá para dentro, Duda tinha a esperança de que o que tivesse incomodando a amiga iria embora por não suportar o poder do lugar. Lê do engano. Uma vez dentro do sacrário, a garota gritava a plenos pulmões, se debatia ainda mais forte e ordenava que a soltassem e que a deixasse sair dali. Duda pediu a Bruno que começasse a ler o Salmo 91 e ia acompanhando o amigo, pois o sabia quase de cor. "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa." Oravam ali os dois com todo fervor, enquanto Duda se esforçava para segurar a amiga, impedindo-a de sair pela porta. "Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda." Continuavam a oração, tentando sobrepor os gritos de Lívia. De repente, Lívia pareceu desmaiar. Seu corpo ficou pesado, quase levando Duda ao chão. Bruno perguntou: "Acabou?" Mas não havia acabado. Lívia acorda e retoma os seus gritos. Por um instante, quase consegue se soltar de Duda, que a puxa pela parte de trás da blusa, fazendo a moça se virar de frente. Agora Duda está de frente para Lívia e por um instante pensa ter visto a amiga sorrir de forma macabra. "Duda, eu tô com medo, cara." Que é isso, cara?" disse o Bruno apavorado. "Então sai daqui de dentro. Eu não quero ter que me preocupar com você também. Pega a Bíblia, vai para a porta da igreja e continua orando o Salmo 91 de lá." "Mas e vocês? Não é melhor chamar a Dona Lourdes?" que era a mãe da Lívia. "Bruno, para de papo e faz o que eu te mandei. Sai logo daqui e vai fazer o que eu mandei", disse a Duda sem paciência nenhuma com a covardia do amigo. Era Lívia quem estava ali, precisava de ajuda e ela não ia abandonar a amiga. Com a saída de Bruno, tudo pareceu piorar. Duda estava se sentindo cansada de segurar a amiga já. Ela precisava fazer um esforço descomunal para sustentar a amiga dentro da sacristia. Foi então que nesse momento ela começou a chorar e disse baixinho: "Sozinha eu não posso, eu não consigo.
Meus pecados não me deixam ser digna, disse, se sentindo culpada por ser gay. E continuou orando baixinho. Mas se posso pedir algo, ajuda a minha amiga? Alguém ajuda. Alguém ajuda a minha amiga, por favor. E então veio à mente de Duda uma passagem bíblica que ela lia todos os dias antes de se deitar. Ela começou a recitar a passagem com toda a fé. O mais incrível é que as palavras vinham à sua mente como se ela as houvesse decorado. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Me solta, me ajuda! Ele está atrás de mim! Ele diz que eu vou queimar! Me tira daqui, senão ele vai me queimar! Gritava Lívia, presa aos braços de Duda. Nesse momento, Lívia começou a socar Duda com toda a força, porém ela usava a mão direita, a mão que estava machucada e imobilizada. A mão que estava inchada e que até uma brisa fazia doer quando a tocava. Era com essa mão que Lívia deferia socos poderosíssimos nas costas de Duda, que mesmo sem fôlego continuava orando. Não satisfeita, Lívia começou a arranhar o rosto e o pescoço de Duda. As unhas enormes da amiga arranhavam a pele que ardia como fogo. Nesse momento, Duda, quase sem fôlego, ora. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E quando dizia essas palavras, tudo se tornava silêncio. E enquanto dizia, tudo se tornou silêncio. Apesar de ver a boca de Lívia se mexer, Duda não escutava mais os gritos da amiga. Apesar de sentir que os socos e os arranhões continuavam, Duda não sentia mais as pancadas, nem a dor, nem a queimação. Um novo fôlego tomou-se os pulmões e ela escutou sua própria voz, agora calma e gentil, continuar a oração. Lágrimas escorreram em seu rosto quando ela escuta barulho de unhas em metal e se dá conta que esse barulho vinha das unhas de Lívia. Quando a amiga arranhava o rosto e o pescoço de Duda, era como se passasse suas unhas em um metal. Duda soube nesse instante que estava revestida pela armadura do Senhor. Continuou a orar com um sorriso nos olhos e antes que terminasse a oração sentiu a amiga lhe abraçando calmamente e tudo estava acabado. Quando acabou de orar, Lívia olhou para ela e perguntou com voz rouca e cansada: "O que aconteceu?" "Li, ora comigo um Pai Nosso", disse a Duda, e as meninas oraram. Lívia, com a voz fraca, orava se segurando a Duda, pois estava sem forças para se manter em pé. Depois da oração, elas se encaminharam para fora do sacrário e se sentaram num banco da igreja. Duda pôde ver Bruno vir correndo do lado de fora da igreja sem a Bíblia nas mãos. Ela olhou para o altar e viu ali. Percebeu que o medo do amigo fora tão grande que ele a abandonou por completo. Mas ela não podia culpá-lo. Bruno era apenas um garoto de 15 anos. Era a pedir demais tamanha fé, não é mesmo? A própria Duda sentira muito medo no início, mas a amizade falou mais alto. "Li, como se sente?" questionou Duda. "Me sinto estranha. Eu desmaiei? Eu tô com febre?" "Você não se lembra de nada?" perguntou Bruno, entregando um copo com água para a amiga, que tomou em pequenos goles, demonstrando dificuldade até para engolir. "Vamos para casa. Melhor você se deitar e eu preciso conversar com a sua mãe", disse Duda. "Bruno, você guarda os equipamentos e traz o teclado?" "Ah, eu não vou ficar sozinho aqui não. Pode cuidar de me esperar que eu vou com vocês", disse Bruno, olhando para os lados com os olhos arregalados.
Duda suspirou, revirou os olhos e continuou a ajudar Lívia a terminar aquele copo d'água. Depois de tudo guardado, os 3 amigos foram para casa. Duda relatou o acontecido para a mãe de Lívia e elas ainda oraram um rosário enquanto a garota dormia em sua cama para tentar garantir que aquilo não voltaria. Fim. Ana, eu sei que o relato ficou enorme e que parece roteiro de filme de terror, mas isso aconteceu comigo. Eu sou uma das pessoas do relato. E até hoje, quando lembro, me apavoro. O que será que estava perturbando a Lívia? E por quê? Como ela conseguia bater com a mão machucada? E o barulho de unha no metal? Já vivenciei vários fatos sobrenaturais, mas esse foi bem impactante. Bom, espero que tenham gostado do relato, desculpe o tamanho dele. Assombrados, não se esqueçam do like, dá uma olhadinha na loja assombrada, compartilhem os vídeos desse canal maravilhoso. Um beijo a todos e fui! Um beijo pra você, muito obrigada. Mas eu fiquei curiosa em saber por que aquilo, do nada, depois que ela ficou zonza ali na calçada, ela, tipo, meio que foi abalada por isso, possuída por isso. O que aconteceu? Depois ficou tudo bem? Ninguém foi atrás de respostas? Isso nunca mais aconteceu? Mas por que isso aconteceu? O que era? Né? Fiquei curiosa! Bom que ficou tudo bem. Parabéns aí pra Duda pela força na batalha espiritual aí, sendo tão nova, né? E... ah, vá, né? Que eu separei um relato pra... Não, separei um relato pra lamber ele. Relato. Edith está se infiltrando em minha família. Vocês lembram da Edith? Aquela mulher má do outro relato. É um nome fictício, tá? Mas Edith agora, coitada das Ediths, né? Mas pegou. Né, Leandro? Olha lá. Olá, Ana. Tô escrevendo esse relato um dia após meu aniversário e gostaria muito que você o contasse. Sou fã... É uma moça, tá? Sou fã de você desde o Sobrenatural. Os nomes não serão citados para preservar as identidades. Edith é fictício. Meu cunhado tem 20 anos e começou a namorar recentemente uma senhora de 41 anos. Apesar do receio da diferença de idades, não tínhamos nenhuma ressalva contra ela. Até que, após meu marido ter uma conversa com o irmão a respeito da idade da Edith, para o irmão tomar cuidado, pois ela tem vários problemas de saúde, incluindo uma DST. Como que sabe que a mulher tem uma DST? Como? Enfim, ela veio afrontar meu marido aqui em nossa casa, que é a 45 minutos de distância da casa do meu cunhado. Tá. Sou médium e, além de ver o sobrenatural, eu sinto as energias das pessoas e dos locais. Quando Edith entrou em minha casa foi tomada por uma tensão tão esmagadora que parecia que estavam apertando os meus pulmões. Edith tem o costume de olhar as pessoas no fundo dos olhos, as encarando intensamente. Senti quando vi ela fazendo isso com a minha sogra, meu marido e meu cunhado, que ela estava vampirizando as energias dos mesmos. Meu marido, que estava bem, começou a me atacar e agora, do nada, está depressivo a ponto de não sair da cama. Minha sogra está com dores terríveis e sua energia, antes que era feliz e agradável, hoje está para baixo. E meu cunhado está como um zumbi que só ouve, vê e obedece a ela. Antes, ele era um rapaz de opinião, forte e muito obediente aos pais e ao meu marido. Hoje parece que ele não ouve a ninguém a não ser a Edith. Me espanta que ela não me encara de forma alguma. Ela não me olha nos olhos, sequer chega perto de mim como faz com todas as outras pessoas. Creio que ela saiba que se tentar esse tipo de contato comigo, eu verei o que está por trás dela, que se camufla, se dizendo católica tradicionalista. Ela também se mostra muito interessada na minha filha, que tem 2 anos, mas não consegue tocá-la, como se tivesse um escudo protegendo minha filha. Estamos eu,
minha sogra e minha mãe em oração para tentarmos nos livrar da influência da Edith. Mas está muito complicado, pois parece que, mesmo de longe, ela ainda consegue exercer uma influência muito grande naqueles que ela vampiriza. Peço que, se alguém souber alguma forma de nos livrarmos desta mulher, que entre em contato comigo, pois em 2 semanas que a Edith se infiltrou na minha família, os estragos estão sendo grandes. E aí? Ah lá, Edith, a vampira energética. E aí, alguma coisa para espantar a mulher com o zóio ruim da família? Se alguém souber, escreve aí. Fala pra gente. Indo fazer matrícula escolar, fui para Sete Além. Mais um. Olá, Ana, sua linda. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Quando eu tinha uns 10 anos, nos mudamos de cidade. O serviço do meu pai transferiu ele. Assim, logo fomos para a nova casa, que era linda, e me lembro bem que era cor-de-rosa. Mas era uma casa pesada, cheia de eventos estranhos que ainda devo mandar aqui. Mas vamos ao relato. A minha mãe foi fazer a matrícula da minha irmã e minha também. Mas naquela cidade a matrícula era feita em um lugar para todas as escolas. Levantamos cedo e fomos. Ao subir um morro, eu e minha mãe percebemos que ficou escuro. E era 8 horas da manhã. Ao continuar a rua, que era de asfalto, a rua virou uma rua de terra. Havia agora ali umas casas velhas e homens muito estranhos. Até que paramos para pedir informações. E tinha umas latas bem grandes na rua que tinham colocado fogo dentro. E era isso que iluminava o lugar. Minha mãe perguntou a um rapaz que era magro e estava armado. Você poderia me informar onde fica a escola tal? Porque eu preciso matricular minha filha. E eu me lembro que o homem me olhou e eu fiquei com muito medo. Ele se virou para minha mãe e disse: vocês estão muito longe. Aqui não é esse lugar. Pegue sua filha e esconda debaixo do seu braço para que eles não peguem ela e volte por onde você veio, que vai voltar para sua cidade, mas vai rápido. Olha lá. Ana, minha mãe me colocou debaixo do braço e andamos bem rápido. E andamos muito. Quando olhamos, tinha um portão de grades imenso, pelo qual não passamos na ida, né, enquanto estávamos indo. Passamos somente na volta. Passamos por ele e logo vimos o dia clarear. E chegamos novamente na rua, só que no início do morro. Olha, eu nunca me esqueci disso. Eu lembro até do cheiro daquele lugar. Beijos a todos. E como era o cheiro daquele lugar? E a sua mãe, o que ela diz a respeito dessa experiência? Ela também lembra? Quais são as impressões dela a respeito disso? Interessante, gente. Parece que realmente foi para Sete Além, ou alguma dimensão aí desse tipo, né? Que a gente ouve falar por aqui. Minha mãe mandou a gente dormir. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha. Todos os nomes estão trocados, ok. Aqui quem fala é a Fulana de Jaraguá do Sul. E agora quem conta o relato é a minha mãe, Beltrana. Os nomes estão trocados, mas beleza, não sei, né? Esse relato aconteceu na casa da minha avó. E a minha mãe e a minha tia, Mary, elas tinham 10 anos de idade nessa época. Agora o relato nas palavras da minha mãe. Ok, vamos lá, mãe dela contando. Quando eu e minha irmã Mary tínhamos 10 anos, mais ou menos, nós morávamos com a minha mãe, com meu pai e mais 2 irmãos, na casa que ficava no morro, com uma floresta enorme na parte de trás, como a minha filha descreveu no relato anterior. Eu não lembro do relato anterior, mas enfim. Essa casa tem muitos relatos, muitas coisas sobrenaturais, acredito, que passamos na minha infância. E na infância dos meus irmãos também. Nós não esquecemos essas coisas até hoje. Me dá calafrio só de lembrar. Mas
Tá, dá calafrio só de lembrar, mas para contar para os assombrados vale a pena. Mas vamos agora sim ao relato. Eu e a Mary, estávamos em um dia de semana na parte de baixo da casa, onde o meu pai havia construído a cozinha, e lá tinha uma TV pequenininha, onde minha mãe assistia, uma TV pequenininha que minha mãe assistia quando estava na parte de baixo da casa, e principalmente quando estava cozinhando. Aquele dia já era tarde e eu e a Mary fomos para baixo para assistir TV, pois lá minha mãe não ia escutar e pretendíamos escutar baixinho, não fazer barulho, para não apanharmos porque a nossa mãe era muito brava. Quando fizemos um barulho quase inaudível, e aí a minha mãe escutou ainda e veio até o pé da escada e gritou lá de cima: "Eu não falei que era para vocês irem dormir?" Ah, tá, ela falou isso. "Eu não falei que era pra vocês irem dormir? Fiquem aí, que daqui a pouco vocês vão ver alguma coisa." Depois disso, ela voltou pra dormir e escutamos ela entrar no quarto e deitar. Logo após, eu e a Mary escutamos na escada, como se fosse uma pessoa, com passos muito fortes. Essa pessoa desceu as escadas e arrastando algo muito pesado junto com ela, como se fosse uma cadeira. Nós saímos correndo em direção à escada para ver se era alguém da família. E não era nada. Ana do céu, não tinha ninguém. Depois disso, foi pernas para que te quero. Nós corremos para nossa cama e ficamos lá embaixo das cobertas em silêncio, sem nem respirar direito de tanto medo. No outro dia, contamos para nossa mãe o que aconteceu e ela só nos disse: "Eu avisei." Agora sou eu a fulana de novo aqui, te agradeço muito por contar tão maravilhosamente os relatos da minha família. Um beijão. Um beijo pra você, muito obrigada. E o que eu penso é o seguinte, será que a sua mãe já não sabia que acontecia alguma coisa na casa? Por isso ela era tão brava e não queria que vocês assistissem TV até tarde ou ficassem zanzando pela casa depois de um certo horário, porque ela sabia o que poderia acontecer e queria evitar que isso acontecesse com vocês, mas de uma forma assim, sem querer explicar, na verdade, o que estava acontecendo, ela não queria falar, às vezes até para não parecer doida, vai saber, né? Tem muita gente que evita falar de assombração por não querer parecer doido. Mas ela queria evitar, por isso que ela era tão ferrenha, talvez, em não deixar vocês assistirem TV ou, né, ficar acordada até tarde. E por isso ela falou com tanta certeza, tipo, fiquem aí que daqui a pouco vocês vão ver alguma coisa. E vocês realmente viram. Será que ela sabia que alguma coisa realmente poderia acontecer? Coisas apareciam ali ou não? Ela falou, jogou no ar aleatoriamente assim, e aí realmente aconteceu por praga de mãe, sabe? Aquelas coisas. Então, não sei. O que vocês acham? Digam aí, deixem suas opiniões. E vamos lá, então eu separei 2 relatos hoje e o primeiro é daquele assunto, né, que vocês tanto procuram, que é Pacto com o Diabo. Pacto com o Diabo, Barganha Faustiana. Eu não sei, eu não li, pessoal, mas fico curiosa também com esses títulos, tá? E falando em Pacto com o Diabo, essas coisas, né, nada melhor do que luminárias para nos proteger. Olha aqui, a venda na loja assombrada. Por exemplo, luminária do terço de Nossa Senhora ou Nossa Senhora do Silêncio. Ó, acende em azul, tá vendo? Aqui, ó, a luz aqui. Mas não dá pra ver direito. Tem que deixar escuro aqui. Acende em azul essa aqui, ó. Enfim, tem luminária do tercinho de Nossa Senhora. Luminária Nossa Senhora Aparecida. Ó. Acende aqui embaixo, tá vendo? Nossa Senhora. E também tem pentagrama aqui, né? De proteção. Pentagrama, símbolo de proteção. Não é assim, não, tá? É assim. Aqui, esse aqui acende em vermelho, tá? Ele acende em vermelho, esse aqui ele é vazado, tá vendo, ó? Essa luminária aqui, ela é vazada. Pentagrama, também símbolo de proteção.
Bom, isso aqui tá tudo lá na Loja Assombrada, tá? Essas e muitas outras luminárias lá na Loja Assombrada. Dá uma fuçadinha lá, tem camiseta também, tem várias outras coisas. Dá uma olhada, o link tá na descrição aqui embaixo, tá? Sempre acompanha a descrição aqui embaixo. Vamos começar então com o relato de hoje. Pacto com o Diabo, barganha faustiana. Não sei se é moço, se é moça. Vamos ver. Explicações. Olá, Ana, graça e paz a você e sua família. Estou fazendo este relato no Word para facilitar o meu trabalho de explanar para quem quiser ouvir a minha entrada nesse lado obscuro do ser humano. Na verdade, não sei se os outros são lidos direto no e-mail, então me desculpe se for um incômodo. Não, tanto faz, tá tudo certo. O importante é escrever bem. Reconheço a importância do canal, pois sou frequentador desde o tempo que não havia relatos. Se me lembro bem, você não gostava de aparecer. Tinha que dar um jeitinho, né? No rosto, do cabelo. E durante esse tempo vi o canal acontecer e se tornar um dos maiores e melhores sobre o tema. Sabendo da relevância e estatura do mesmo, envio a vocês o meu relato, pois assim ele alcançará o maior número de pessoas e talvez gere consciência em alguns para que não se percam em uma busca pelo fútil e assim não acabem perdendo a si mesmos. Fica a dica. Não haverá nomes, ao menos espero. Se por acaso houver, peço por favor que me chame de Augusto. Quanto a terceiros, vou evitar ao máximo falar nomes e se tiver, mudarei. Ai, por favor. Mas você vai se chamar de... Tá, bom, enfim. Agora sim o relato. A vida nos apresenta muitas dificuldades e eu, como não sou diferente da maioria, sofri e sofro muitas. Este relato não se trata de um guia de rituais, feitiços ou métodos mágicos. Se isso existir, não é de meu conhecimento, pois para alcançar o pacto, a única coisa necessária é a vontade. Não nego a existência de demônios, tanto quanto a de anjos, mas esses seres, de acordo com a minha limitada, particular, simples, pequena e talvez falha experiência, não têm poder para obrigar o ser humano a fazer nada. Agindo tão somente com sugestões que vão de encontro com a índole do indivíduo. O ser humano, que é o verdadeiro anjo ou demônio de sua realidade, capaz de fazer as maiores bondades ou as piores atrocidades. Por isso considero errado categorizar alguém que faz o mal aos outros como uma pessoa que é vítima dos demônios. Ressalvados casos comprovados de possessão não voluntária, que ocorrem por motivos que talvez não possa explicar nesse relato, pois o tema aqui é outro. Ela é apenas alguém que cede ao mal por prazer próprio, da mesma forma que alguém que faz o bem. Se o faz, é porque isso vai de encontro com a sua personalidade. Segue o sobrenatural. Tudo começou em um período conturbado, vários problemas de várias espécies em todas as áreas da vida, física, emocional e espiritual. Nesse estágio de profundo estresse, a única coisa que me aliviava um pouco era fugir da realidade, buscando o sobrenatural, até que um dia ele me achou. Já tinha conhecimento sobre a dita viagem astral, que eu chamo de projeção astral, até que após um dia horrível, um dos piores da minha vida, eu chego em casa e abro esse mesmo canal, e o vídeo que está como recém-lançado é o especial Projeção Astral. Você pode visitar outros mundos. Então fiquei curioso e decidi assistir. No decorrer do relato, foi me dando um sono incontrolável, tanto que acabei por dormir sem terminar de assistir o relato completo. Mas, o vídeo, né? Mas aí eu percebi que não estava dormindo, e sim travado. Não conseguia mexer um músculo, não tinha percepção sobre o ambiente externo, estava como no vazio, na ausência de tudo,
sem corpo e quase sem pensamentos. Após um tempo, senti a minha mente livre, algo indescritível, algo maior. Então, perdido dentro da minha própria mente, eu comecei a ouvir o barulho. Comecei a ouvir um barulho, um chiado, que foi aumentando como se estivesse me sintonizando a algo, depois de um turbilhão de múltiplas cores. E aí, lá estava eu, subindo esse turbilhão, já com o corpo astral. Quando passou, eu me vi em um lugar agradável da minha infância e comecei a explorar a minha nova habilidade, até que tudo começou a se dissolver e quando eu percebi, estava no meu quarto. Pensei que nunca mais fosse acontecer, mas estava enganado, para minha sorte. Passou um dia, 2, 3, até que no quarto dia tive as mesmas sensações, tudo como descrito acima, mas agora fui para um lugar diferente, um lugar onde tudo era escuro, a não ser por um poste de luz amarela e um banco de praça de cor branca. Depois chegou uma mulher com um vestido simples, que também era branco, e ela falou: "Você precisa de ajuda?" Nisso, em um estalo, acordei e passei o resto do dia pensando no que ela me perguntou. Após longos dias, acontece novamente. Sinto meu corpo travar, mas agora só escuto o chiado. E quando menos espero, estou lá, no mesmo banco, só que agora há alguém novo de costas. Vou falar com ele, quando se vira, vejo que sou eu e levo um susto. Ele, no caso eu, ri de uma forma perversa. Sinto todo o meu corpo queimar e acordo ainda sentindo um pouco a dor. Após um período mais longo, de uns 3 meses, aconteceu novamente. Vou dormir e já acordo fora do corpo, deitado em um jardim. Nesse lugar vejo 3 mulheres e elas falam: "Augusto, levanta que a aula vai começar." Eu, meio que sem entender nada, sigo elas e chego na sala. Lá, um homem com cabeça de águia e armadura está dando aula. Fico sem entender nada, mas não tenho reação, só estou aceitando as coisas que estão acontecendo. Nós nos sentamos no meio da sala e lá havia diversas criaturas, não greys, verdes ou ETs, diversos... Opa! Estou derrubando tudo aqui. Diversos que estamos acostumados nos relatos. E não ETs diversos que estamos acostumados nos relatos. E sim, criaturas estranhas. Algumas com olhos, outras sem olhos. Algumas eram híbridas de humanos e animais. Outras eu não sei como descrever. E tinha alguns humanos também. Não vou me alongar falando o conteúdo, pois é apenas relevante para quem faz projeção. Mas, de qualquer forma, se alguém sai do corpo naturalmente, acaba aprendendo sozinho. Depois de um pouco experiente, entre aspas, com a projeção astral, conheci pessoas da raça humana mesmo e comecei a interagir com elas. Após um tempo, com a amizade sendo desenvolvida, nós nos comunicamos no mundo físico e me foi apresentado o mundo das pessoas que saem do corpo, mas apenas no virtual. Lá eu aprendi técnicas de controle mental, pessoal e aprendizado que elevam a nossa capacidade, tirando um pouco da estagnação do pensamento. Com isso, eu comecei a fazer o pacto. Aos poucos, fui ficando arrogante, presunçoso e comecei a destratar os outros, assim me tornando um demônio humano. Nessa vida, nada vem de graça, até com o pacto, pelo menos esse que eu falo. Nós temos que estudar muito e se dedicar às técnicas que apenas auxiliam e facilitam o crescimento no mundo físico, mas não entregam tudo de bandeja. À medida que crescia, tanto na ordem como na vida, os demônios começaram a me influenciar, a cair nos meus próprios desejos, relembrando o mal era e é característico a mim, tanto como o bem. E isso é comum à maioria das pessoas.
Claro, existem alguns poucos verdadeiras minorias que são tzadik. Tzadik? Que é isso? Puros e justos, como existem racha, que são pura maldade e buscam incessantemente o prazer. Voltando ao assunto, crescia na vida e crescia em maldade. Esquecia da minha bondade apenas para satisfazer o desejo do mal, e isso me levou a uma vida de vícios capitais e degeneração. Não detalharei, pois crianças assistem o canal. Obrigada. Puxava o tapete de outras pessoas, humilhava quem estava abaixo de mim e agia com falsidade para com os meus superiores. Até que no meio de tudo isso, o contato com os membros da ordem aconteceu no mundo real e se tornou muito frequente com o seu início. Com o seu início, começa também os rituais com sacrifícios animais, orgias, bebedeiras e consumo de drogas. Mas isso não era para satisfazer espíritos, e sim a carne das pessoas ali presentes. A maldade e falsidade imperavam no ambiente. Os sacrifícios eram para pseudo-assassinos torturarem bichos. As orgias eram para os imorais satisfazerem a sua lascívia, e as bebidas e drogas eram para se anestesiarem de tudo que é bom e traz luz e paz para a vida. Esses sim são os demônios, os homens ruins e perversos. O pacto existe não de forma ficcional, mas utilizando as técnicas do mundo sobrenatural de forma errada e egoísta, criando assim uma vantagem para si. Os homens tendem a cair nos vícios da carne e os demônios dão apenas um empurrãozinho, quase que uma autorização para que eles façam o que querem. Sendo assim, aconselho que busquem apenas o que é bom e para o bem. Hoje eu saí de lá, assim como outros, e vivo tranquilo. Os conhecimentos que adquiri e tenho até hoje uso apenas para o bem e engrandecimento da alma. No fim, era apenas um grupo de pessoas tristes e amarguradas. O mal existe e está dentro de você. E cabe somente a você fazer com que o bem prevaleça. Graça e paz para todos e me desculpem se o relato não é o que vocês esperavam. Se quiserem adentrar o mundo espiritual, tenham fé e vontade. Lá é o nosso lar e qualquer um pode entrar em casa. Me desculpe, Ana, se o relato foi muito longo, agradeço se puder ler. Tentei ser breve e conciso, sem dar muitos detalhes, apenas para expressar a ideia central. Muito obrigada pelo seu relato, faz muito sentido o que você disse aqui. E é para todo mundo pensar, né? Então as Edites são demônio mesmo. Pronto. Amanhã é dia de Edith, hein? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.